E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça um dos temas mais importantes e, olha, mais polêmicos do nosso tempo, o liberalismo. Se você curte esse tipo de conteúdo que vai direto ao ponto, já aproveita para se inscrever e deixar aquele like que ajuda demais a gente a continuar esse trabalho, beleza? Então vamos lá. O liberalismo é basicamente a espinha dorsal do mundo em que a gente vive. Mas e se a maior força dele estivesse se tornando, na verdade, a sua maior fraqueza? E não é exagero dizer isso, viu? A estrutura toda da nossa sociedade, desde a forma como a gente organiza a economia, até os direitos mais básicos que a gente defende com unhas e dentes, tudo isso é fruto direto do pensamento liberal. É aqui que a coisa começa a esquentar. Essa é a grande provocação que a gente vai investigar hoje. Será que essa busca sem freios pela liberdade, que é o coração do liberalismo, pode acabar de alguma forma se autodestruindo? Vamos dar uma olhada nisso. Mas antes de qualquer crítica, a gente precisa ser justo. É fundamental reconhecer o impacto gigantesco e, na maior parte do tempo, positivo do liberalismo. Isso não foi só uma ideia solta, não. Foi uma verdadeira revolução que mudou a civilização humana para muito, muito melhor. Ok, vamos detalhar um pouco isso aqui. Pensa bem, a gente está falando de uma explosão na criação de riqueza como nunca se viu na história. De avanços tecnológicos que literalmente curam doenças e conectam o mundo todo. A nossa expectativa de vida aumentou de uma forma impressionante e a gente viu a maior redução de pobreza que já existiu. E claro, o direito fundamental que permite a gente estar aqui, agora, trocando essa ideia livremente. Certo, agora a conversa fica um pouco mais complexa. A gente vai entrar na crítica principal. A ideia de que a liberdade, quando vira um valor absoluto, sabe, sem nenhum tipo de contrapeso, pode acabar se voltando contra ela mesma. É um verdadeiro paradoxo. E olha, essa citação resume a ideia de um jeito perfeito, é uma metáfora muito poderosa. Pensa assim, o liberalismo precisa de certas bases para se sustentar, como um senso de comunidade, de moralidade. Quando a liberdade vira algo tão absoluto que começa a corroer essas bases, ela está, na prática, serrando o próprio galho onde está sentada. O debate sobre o aborto, por exemplo, é um caso extremo e bem polêmico que ilustra isso. A discussão toda nasce quando a liberdade de escolha de uma pessoa é levada a um ponto tão absoluto que pode, em tese, anular a própria existência de outro ser humano em potencial. A questão aqui não é tomar partido, mas sim entender como a absolutização de um direito pode entrar em conflito direto com outro. E isso tudo leva a gente para uma pergunta-chave. O que acontece com uma sociedade que decide colocar a liberdade individual acima de absolutamente tudo, inclusive de outros valores, como virtude, responsabilidade e um senso de moralidade comum? E esse conflito fica muito claro quando a gente pensa em educação. Dá uma olhada na tela. De um lado, a gente tem a visão mais moderna, educar para o mercado, para gerar lucro, focar no sucesso financeiro. Do outro, a visão mais clássica, educar para a virtude, para formar pessoas de bom caráter. O problema aparece quando a primeira visão domina tanto que a segunda acaba sendo esquecida, como se não tivesse valor. Então, o ponto central da crítica é este. Sem algum tipo de regra moral compartilhada, uma espécie de régua moral para a sociedade, como os 10 mandamentos foram por séculos, por exemplo, a liberdade individual pode acabar virando um caos. E o que acontece quando o caos se instala? As pessoas começam a pedir por ordem. E aí, muitas vezes, elas abrem mão da própria liberdade em troca de um Estado mais autoritário que prometa colocar ordem na casa. É um ciclo bem perigoso. Agora, vamos dar um salto para uma crítica mais recente, que vem do filósofo Byung-Chul Han. Ele não olha para o liberalismo clássico, mas sim para o que ele chama de neoliberalismo, que é essa versão mais intensa, mais focada no desempenho que a gente vive hoje. Esse aqui é o conceito-chave do Han, a autoexploração. No neoliberalismo, a gente não precisa mais de um chefe vigiando a gente o tempo todo. Nós mesmos nos tornamos nossos próprios chefes, nossos próprios capatazes. A gente acredita que é livre para se superar, para ser mais produtivo, mas na verdade o que a gente está fazendo é se autoexplorando numa busca infinita por mais desempenho. A liberdade vira, ironicamente, uma ferramenta de controle. O argumento dele funciona mais ou menos assim. Primeiro, a sociedade pressiona todo mundo a ser uma espécie de empreendedor de si mesmo. Segundo, essa pressão toda transforma a nossa liberdade numa obrigação de produzir cada vez mais. E qual é o resultado final? A competição se torna tão radical que acaba destruindo os laços de solidariedade. Vira um cada um por si numa corrida que não tem linha de chegada.
Depois de toda essa análise crítica, fica a pergunta: qual é a saída? A solução, segundo essa linha de pensamento, não é jogar o liberalismo fora, longe disso, mas sim buscar um equilíbrio, uma espécie de síntese. E aqui está o coração da proposta. A autonomia individual é uma conquista fantástica, não há dúvida. Mas ela não pode ser o único valor na mesa. Quando o desejo individual se torna a medida de todas as coisas, a preocupação com o outro, com o bem comum, simplesmente vai se esvaindo. Então, o caminho proposto seria mais ou menos por aí. A ideia é manter as conquistas da liberdade, claro, mas integrar tudo isso com um forte senso de responsabilidade. É entender que virtude e moral não são inimigas da liberdade, pelo contrário, são as fundações que a sustentam. E, por fim, fortalecer a solidariedade, para que a liberdade não se torne só a lei do mais forte. E, para a gente fechar, eu queria deixar essa pergunta no ar para a gente pensar. Será que a verdadeira liberdade pode existir sem um alicerce de virtude? Ou será que uma liberdade sem nenhum limite moral está, no fim das contas, condenada a se autodestruir? Fica aí a reflexão. Pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui. Se vocês gostaram dessa análise, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Até mais!